A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando todos os horizontes de entendimento dessa ferramenta bendita que é a mediunidade, meu caro ouvinte, ajudando-nos a recuperar o tempo perdido, a estabelecermos o concurso com coerência, equilíbrio, consciência plena da busca do exercício do bem e da caridade, com o Evangelho de Jesus, com a segurança, a confiabilidade do mundo espiritual, nos trazendo então as oportunidades dos reencontros, do auxílio, do acolhimento e da luz do Evangelho, que vem nos beneficiar com os valores pedagógicos que cada um comunicante pode oferecer. E você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. Já adentramos na terceira parte desta obra, que intitula-se O Campo de Trabalho. Iniciamos o capítulo 24, que intitula-se O Problema, e hoje vamos concluí-lo juntos, buscando os valores comparativos, as bases doutrinárias, toda a experiência e entendimento que o autor poderá nos proporcionar acerca também das suas oportunidades de esclarecimentos para cada um de nós, porque a mediunidade é o dia a dia, meu caro ouvinte, não é só diante de uma mesa, diante de um trabalho mediúnico na casa espírita, mas também um concurso de conexão pelo pensamento, pelo sentimento, do uso do livre-arbítrio nos nossos relacionamentos, tanto com encarnados quanto desencarnados. E retomando o parágrafo onde paramos, o autor Hermínio Corrêa de Miranda vai dar continuidade dizendo: a situação é consideravelmente mais difícil quando o doutrinador defronta-se com seu próprio obsessor. Veja como é interessante essa abordagem, porque nós nos dispomos a ser úteis no trabalho do bem. Acolhemos, tomamos conhecimento das adversidades, dos conflitos, dos dramas, de tantas pessoas que vêm colocar seus nomes para receber oração, auxílio e intervenção do mundo espiritual, para recuperarem-se e restabelecerem o equilíbrio emocional e psíquico por conta das necessidades das graves condições de enfermidade que a obsessão pode provocar. Mas e quando nós somos os dialogadores e estamos diante da própria adversidade, ou seja, o próprio indivíduo, a pessoa que nós prejudicamos no passado? É o que ele está abordando aqui. Neste caso, a tarefa assume implicações de natureza muito pessoal, para as quais o doutrinador tem que estar preparado. Mais adiante estudaremos um caso destes. Neste ponto, basta extrair da situação um ensinamento extremamente precioso e que nunca deve ser esquecido, o de que o arrependimento e o remorso também devem ser construtivos. Isto vale tanto para o que persegue quanto para o perseguido. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 5, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária,
E que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então é a grande oportunidade de reconsiderarmos valores, pedirmos perdão e oferecermos a piedade em função dos equívocos que aquele que se coloca como inimigo assim pretenda manter a sua postura, para se tornar um amigo, pelo perdão, pelo bom procedimento, pelo esforço constante da nossa renovação moral. E o autor continua: tentemos explicar este delicadíssimo mecanismo. Imaginemos um espírito desencarnado envolvido num tenebroso processo de obsessão. Ele persegue e vinga-se de alguém implacavelmente, século após século, num ódio que parece não ter fim e que nunca chega à saciedade, pois é da natureza do ódio jamais satisfazer-se em si mesmo. É certo que ele ignora, consciente ou não, a causa anterior que determinou o efeito da sua dor. Digamos que ele tenha sido assassinado por alguém enquanto exercia elevada posição de mando, como um rei, por exemplo, ou déspota medieval. Toda a sua cólera, no mundo das trevas, se concentra naquele que provocou a sua desencarnação. Ele não quer saber que anteriormente, naquela vida ou em outra, remota ou não, ele mesmo praticou falta semelhante e agora recebe a visita inevitável da lei. Ele só sabe que aquele miserável o matou e, portanto, merece todos os castigos e punições. Isso é claro, né, meu caro ouvinte, na cabeça dele. Além do mais, ele sabe também que, ao errarmos, expomos-nos a nosso turno à cobrança, o que, na sua maneira de pensar, dá-lhe o direito de punir e de vingar-se. Então, aquele que se coloca na condição do exercício da obsessão, atacando, porque tem uma justificativa na cabeça dele, na intimidade, ser justa, por ter sido violentado, por ter sido atacado ou desconsiderado, uma grave decepção. Então ele não tem a lembrança de também ter exercido a mesma atitude anteriormente. E ao enxergar o mau procedimento do encarnado ao reencontrá-lo no plano físico, ele no mundo espiritual, ele passa então a julgar que tem o direito de punir e vingar-se pelo mau procedimento do encarnado. Suponhamos ainda que, ao cabo de uma feliz doutrinação, aquele severo perseguidor resolva, afinal, encerrar o processo da vingança. Está cansado,
chegou à conclusão de que não vale a pena continuar, porque um dos grandes infelizes é ele próprio. Ou mais grave ainda, descobriu que no passado ele próprio cometeu faltas muito mais terríveis do que aquela que pretendeu cobrar em nome de um Deus em que ele mesmo não acreditava. Pode ele, em tais circunstâncias, descer a abismos de autocomiseração e dor. Temos tido oportunidade de presenciar arrependimentos dramáticos, desesperados. É o momento de ajudá-lo a construir algo com os seus salvados da sua tragédia, mostrando-lhe que o remorso deve ser construtivo, senão ele, que estava parado na estrada da evolução, vai continuar paralisado pelo remorso. Então é nesse momento que entra o auxílio, a psicoterapia, o recondicionamento para que haja uma recobrança da oportunidade de nos reconhecermos como filhos de Deus e não nos negarmos como tais, condenando-nos, culpando-nos ou vivenciando o remorso que nos coloque numa situação de desconforto, de prejuízo próprio, de autopunição. Então a libertação do espírito nesse momento deve ser um auxílio muito oportuno, principalmente do mundo espiritual, que vai ter comiseração, que vai ter piedade, que vai oferecer acolhimento e traçar nova oportunidade de reencarnação. Então, muito das tristezas, depressões e dramas que trazemos dentro de cada um de nós é dessa ideia de termos lembrança do mal que fizemos ou a intuição de que fizemos e não nos colocarmos mais no direito de sermos sequer filhos de Deus. Então existe aí a culpa, a condenação. Nós temos que exercitar o auto-perdão. Temos que ser positivos e lutar constantemente para não nos entregarmos ao desânimo. Estabelecemos o concurso do trabalho e estarmos dispostos à reconciliação com todo aquele que Deus coloca em nosso caminho, meu caro ouvinte. Vamos continuar dando continuidade ao capítulo O Problema, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, dando continuidade ao capítulo 24, O Problema, da terceira parte desta obra que nós estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, refletindo sobre esses casos que dizem muito respeito a todos nós. Sim, porque a reunião mediúnica é um grande laboratório de aprendizagem. A mediunidade é um extraordinário recurso pedagógico de entendimento e com que cada um que se apresenta nas suas comunicações, trazendo o seu foco, a sua visão diante do problema que vive, diante do drama que traz, o conflito que vive, as perseguições, as obsessões que vivem, sim, porque também há processos obsessivos no mundo espiritual. Há espíritos que se julgam no direito de ressarcir a sua honra, o seu orgulho, a sua posição por ter recebido o mal, mas desconhecem ou não possuem a lembrança de que também receberam esse mesmo mal e que agora têm a misericórdia divina para atenuá-lo. Então, quando eles recebem a oportunidade de ressignificação dos valores, encontram-se numa situação grave de
decaimento do ânimo e ficam numa autocomiseração, tendem à autoculpa, tendem à autocondenação e estabelecem a ideia de que não tem mais o merecimento sequer de ser filho de Deus. Então entram num processo grave de depressão, de grande tristeza profunda e começam a ter a grande necessidade de receber o auxílio. Então o autor Hermínio Corrêa de Miranda está nos trazendo a oportunidade de nós que somos trabalhadores das reuniões mediúnicas de desobsessão, vamos cuidar de muitos, vamos servir a muitos casos que são de outras pessoas, de outras famílias, de pessoas que não conhecemos, mas que também os nossos casos terão oportunidade de serem abordados, meu caro ouvinte. Então é a grande chance de reconciliarmos com os nossos inimigos, oferecer a eles o pedido de perdão, termos piedade pelo mal que vem alimentando e o drama que vivem causando mal para si mesmos. Então esse é um grande exemplo de oportunidade do exercício do Evangelho de Jesus e sempre aprendizagem em nossas vidas. E o autor vai continuar dizendo: de outro lado, vejamos o perseguido ou obsidiado, porque até então ele estava abordando aquele componente, a pessoa que estava no mundo espiritual, agredindo, vingando-se, julgando-se no direito de atacar, sendo então o obsessor. Agora ele está nos convidando a nos enxergarmos, nós aqui encarnados, os perseguidos. Nem sempre ele sabe por que sofre os rigores da vingança. O erro vem de muito longe e deve ser muito grave para que ele sofra daquela maneira. Mas ele desconhece as causas da sua dor e nem sequer tem oportunidade de enfrentar, num diálogo, o seu obsessor. Então isso acontece com todos nós. Quanto que nós sofremos às vezes e não sabemos o porquê da sua origem. O fato é que podemos considerar que se estamos sofrendo, meu caro ouvinte, é porque em algum momento nós nos desviamos das leis de Deus, da coerência, de não ouvirmos a própria consciência, nos afastando então do equilíbrio, do amor e da luz da justiça divina. Então não é por acaso, é a oportunidade de nos ressarcirmos perante toda essa estrutura natural, as leis de Deus. Como espírito, ele não o ignora. Apenas o véu do esquecimento o protege, como a todos nós, de lembranças extremamente dolorosas, que não temos condição de suportar com a nossa consciência de vigília. Daí o esquecimento do passado, que é muito oportuno para nós termos a tranquilidade de administrar por intuição aquilo que devemos fazer por novas escolhas e ressignificação de valores. Se ele tem oportunidade, porém, de conhecer a razão da sua obsessão e entrega-se ao remorso desenfreado, dificulta a libertação de seu próprio espírito e do seu verdugo. Por outro lado, ele não pode ignorar o arrependimento, pois é exatamente este sentimento que lhe dá os primeiros recursos para livrar-se da dor. Sem arrependimento, colocamos-nos em posições nas quais não podemos sequer ser ajudados. A situação é, pois, muito complexa e delicada, porque o mesmo sentimento de remorso que o levou a merecer ajuda, para retê-lo à mercê do seu perseguidor, se não for canalizado para fins construtivos, o remorso é, pois, uma flor belíssima de muitos e pontiagudos espinhos. É preciso estudá-lo, tratá-lo com serenidade, equilíbrio e humildade. Sim, estamos arrependidos do erro cometido contra o irmão, mas não podemos permitir que o nosso arrependimento alimente indefinidamente o seu rancor. É nisso, aliás, que ele se esforça. Manter a sua vítima sempre lembrada do erro, porque o arrependimento serve duplamente, tanto para fazê-la sofrer, como para estimular a cobrança que se eterniza.
Daí a necessidade do auto-perdão. Daí a necessidade de esquecermos o passado delituoso e o termos só por uma intuição vaga da necessidade dessa reparação. Então os espíritos obsessores querem justamente que aquele que cometeu o erro se culpe, se condene, para que ele consiga fazer o intercâmbio e dar lastro ao processo de obsessão. É contra isso que nós temos que lutar. Paga a tua dívida, gritou certo companheiro desarvorado. Mas pagar como? Que entenderia ele por pagar a dívida? Certamente com a dor que resgata e com arrependimento que nos retém preso a ela. É uma situação extremamente crítica e delicada. Vamos buscar as mensagens que nos aliviam, as diretrizes maiores do amor de Jesus, através da mensagem ao seu coração, meu caro ouvinte. Mensagem ao coração. Do livro Inspiração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 26, Inimigos e Opositores, pelo autor espírito Emmanuel. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante, em que todos nos influenciamos uns aos outros, para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo, para que nossos desafetos se modifiquem. É imprescindível que a nossa atuação lhes alcance a estrada, inclinando-lhes o coração a novo modo de ser. Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço a lhes concretizarem as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz, para que se desvencilhem, por fim, das cadeias de sombra a que se agregam. Recorda que o malho, se desfigura a bigorna, também termina por sua vez em deplorável desgaste, mas desse atrito inquietante nasce a utilidade doméstica, que te atenua a preocupação e o cansaço. Não te esqueças de que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de forças surge o pão que te supre a mesa. Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos dando a oportunidade da compreensão de que somente através dos atos, da devoção, do esforço, do compromisso, do trabalho assumido no bem, é que nós vamos conseguir estabelecer essa oportunidade de reconciliação com aqueles que são nossos opositores e que ainda se apresentam como os nossos inimigos, por termos causado algum mal a eles, ou os opositores que gratuitamente discordam de nós. Ofereçamos a eles as nossas orações, o silêncio, o trabalho
a convicção, a dignidade e a segurança pessoal das nossas escolhas, servindo sempre com Jesus, estabelecendo a comunhão com o seu Evangelho, hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço, muita luz, muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.